lugar especial para quem busca a libertação. Um lugar onde milagres acontecem. Tinha um problema no couro cabeludo, que se chama cutis verticis gyrata. Dá tipo umas dobras no couro cabeludo, que a princípio não daria dor, só daria essas dobras. No meu caso, começou a inflamar e tinha dor. Então eu fui tendo que cortar o cabelo até raspar. Meu Deus! Então assim, eu fiquei mais de 4 anos com o cabelo raspado, porque eu não aguentava nem quando o cabelo crescia. E fui tratando com a água. Mas meu pai, eu não aceito. Então eu jogava água no meu couro cabeludo, na hora do banho, em casa, na igreja, toda hora. Eu colocava e não aceitava. E para a glória de Deus, hoje, tá até bem branco aqui porque tá crescendo tanto. Tem menos de 10 dias que eu pintei e tá crescendo. Tá curada. Tô curada. Através do uso da água do tratamento. No domingo, milhares de pessoas aprendem sobre o poder da fé em uma reunião completa com ensinamentos voltados para a família. Diga, meu Deus, me dá sabedoria para agir com as pessoas que eu amo. Me ensina a ser um cristão de verdade, para que eu possa exalar o perfume de Cristo na minha família e todos eles, sejam salvos. Meu pai estava um casamento de 15 anos, estava prestes a se separar da esposa dele por conta do vício, que ele voltou a beber. Ele ficou um tempo internado já numa clínica para vício, há muito tempo atrás. Daí ele já estava de novo se entregando à bebida. Minha irmã mais nova, ela estava num relacionamento abusivo, apanhava e tudo mais, sofria agressões, tentou suicídio umas 2 ou 3 vezes com medicamento e tentando se jogar de um lugar alto. Meu irmão também estava se envolvendo com uma moça, estava bem perdido. Só que na primeira conversa eu falei, Deus, se é para ser usado mesmo, se o Senhor está me mandando para salvar eles, então que seja uma conversa e que eles aceitem. No que eu comecei a falar com eles, eles bem assim, Eric, tu veio na hora certa. Minha irmã começou a chorar, minha madrasta começou a chorar, meu pai também me abraçou e falou assim, vocês vieram na hora certa, porque a gente não tinha mais perspectiva, a gente já não sabia mais o que fazer. Nisso, naquela mesma semana, eu convidei eles, minha família toda foi na igreja, até tem foto deles todos lá na frente do altar. Eles falaram assim, não, realmente, a gente precisa de ajuda, a gente vai sair daqui do estado onde a gente está, a gente vai ir morar aí em Santa Catarina, porque a gente quer alguém junto com a gente para lutar, porque a gente quer se entregar para Deus. Mudança e superação. Os vícios, a prostituição, tudo que eu fazia de errado, eu abandonei com o Espírito Santo. Foi Ele que me convenceu dos meus pecados, Ele que me libertou, Ele que, hoje onde eu estou, foi Ele que me colocou. E eu falo hoje, porque lutas, mesmo estando na igreja, as lutas têm, mas eu falo que a paz que eu tenho dentro de mim, isso não tem preço. Relacionamentos que estavam à beira do fim ganharam uma nova chance depois de receberem o direcionamento baseado na palavra de Deus. A gente estava andando na fé e acabou que a gente se afastou. A gente começou a enfraquecer na fé e a gente parou de vir para a igreja. Chegou uma fase do nosso casamento que a gente não se olhava mais, a gente não se respeitava mais, a gente não conseguia se ver dentro de casa. E ali eu voltei, eu falei pra ele assim, eu vou voltar, se você não quiser, você fica, mas eu vou sozinha. E ali eu fui. E a gente voltou esse ano, e a gente chegou no jejum de Daniel. E ali no jejum de Daniel eu me joguei de cabeça e ali eu recebi o Espírito Santo. E ali eu fui completamente renovada, assim, hoje eu sou outra pessoa, ele é batizado com o Espírito Santo, a nossa vida é totalmente transformada. Esteja neste domingo na concentração de Fé e Milagres, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro Florianópolis. Pois é, milhares de pessoas têm participado da grande concentração de Fé e Milagres que acontece aqui em Florianópolis aos domingos, às 9h30 da manhã, e os milagres têm acontecido. Agora, sabe qual é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano?
é a mudança interior. É a pessoa mudar a sua forma de pensar, porque nós agimos como pensamos. E muitos dos nossos pensamentos acabam trabalhando contra a nossa própria felicidade, nosso próprio sucesso. Nós vamos falar a respeito disso ao longo desta programação. Inclusive você que tem um problema de saúde, um problema de vício, um problema como depressão, você que sofre com síndrome do pânico, você que está à beira do divórcio, você cuja família está do avesso, não há paz, não há saúde, não há prosperidade, ninguém se entende dentro de casa, as brigas são constantes e você diz assim, olha, eu não sei mais o que fazer, acho que eu nasci para sofrer. Isso não é verdade, isso é um pensamento que foi absorvido pela sua mente, por conta de tudo que vem acontecendo ao longo da sua vida. Se você se encontra assim e precisa de ajuda, vamos conversar? Entre em contato conosco agora através do 3216-6162. Ligue agora a pastores neste momento na nossa central de atendimentos, prontos para te atender. 3216-6162, o código é o 48. Você vai acompanhar mais resultados do que Deus tem feito na vida daqueles que têm frequentado a concentração de fé e milagres. Seu nome? Viviane Franco. E o seu testemunho, Viviane? O testemunho é que no dia 18 de março eu tinha passado mal, né, quando eu vim dali da academia, e daí meu esposo, a gente decidiu procurar um cardiologista. Ao procurar o cardiologista, né, ele pediu para fazer um eletro, e o eletro deu uma isquemia miocárdica. Até aí, como pela minha idade, ele fez assim, não, vamos tentar ver, né, outro exame, mas está claramente aqui no seu exame que você está com isquemia. Tudo bem, eu fiz assim, tá, eu estou fazendo o tratamento da água, eu e minha família orando, buscando, e eu ia fazer esse exame na segunda-feira. E no domingo, na oração, né, ali com o pastor, eu bebi água, eu ouvi uma voz claramente me dizendo assim, não temas, eu sou contigo, eu te sustento pela destra da minha mão. Até aí eu fui na segunda-feira, fiz o exame, tinha que chegar lá às 7h30 da manhã, saí 1h30 da tarde, porque são vários procedimentos. Fiz, peguei o resultado, entreguei ao médico, e para honra e glória do Senhor Jesus, não tinha isquemia mais nenhuma. Ele pegava meu exame e fazia assim, tu trouxe o outro? Eu disse, trouxe. Ele olhava e folheava e dizia, eu não entendo. Como é que pode, em tão pouco tempo, você estava com isquemia, estava claramente isso aqui, e agora você não tem mais nada? Eu disse, não, graças a Deus eu não tenho mais nada. Eu posso voltar a fazer minhas atividades? Ele disse, pode, porque até uma caminhada eu não podia fazer. Eu tive que parar mesmo a minha vida, me limitar ao mínimo. Ele disse assim, antes, né? Tu pode até fazer uma caminhada de 30 minutos, eu até passei mal. Meu esposo foi me buscar junto com meu filho. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho aqui os exames que mostram o antes e o depois e mostro o laudo que eu posso voltar às minhas atividades e seguir a minha vida normal. Totalmente curada. Totalmente curada. Através do tratamento com a água. Graças a Deus. Amém? A tua fé te curou. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. Você está vendo aí? A pessoa parte para o uso da fé. E aí o que a ciência não pode fazer, a fé alcança. Nós não somos contra a ciência. Aliás, a ciência e a fé são parceiras. Deus é o autor da ciência. A ciência começa com Deus, mas é limitada. Mas Deus não. E você? Até quando você vai ficar apenas assistindo pela televisão? Olha só, neste domingo, dia 2, nós vamos ter o domingo do não consigo mudar. Esse aqui é o pensamento que muitas pessoas têm alimentado. Eu não consigo mudar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar. Eu tento ser uma pessoa melhor, mas eu não consigo. Eu quero ser um marido fiel, mas eu não consigo. Eu quero ser uma esposa mais paciente, eu não consigo. Eu quero ser uma mãe melhor, um pai melhor, mas eu não consigo. Eu quero parar de fazer o que eu tenho feito de errado. Mas aí logo vem o pensamento, eu não consigo. Por que você pensa que não consegue? Sabe por quê? Porque você já tentou algumas vezes e falhou, fracassou. O problema é que você vem tentando sozinho. Você vem tentando na força do seu braço. E é por isso que você não tem conseguido. É por isso que você tem fracassado. Mas quando você se aliar a um poder maior, que é o poder de Deus, você vai conseguir, pode ter certeza. É por isso que neste domingo, dia 2 de julho, eu quero orar por você. Você que tem esse pensamento, eu não consigo mudar.
Você vai trocar este pensamento por um outro pensamento. Eu consegui. Porque o que nós vamos ensinar a você, a receita que nós vamos te dar é infalível. Você vai mudar naquilo que você não tem conseguido, naquilo que você tem fracassado. Isso vai acontecer em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O domingo do Eu Não Consigo Mudar. Você vai mudar. E aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 9h30 em ponto, nós estaremos dando início à concentração de fé e milagres, onde uma multidão se reúne e você estará presente, buscando essa força, esse poder maior para mudar de vida. Estacionamento e creche gratuitos para você. E em todas as localidades da Universal no estado de Santa Catarina. Basta você acessar universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Domingo do Não Consigo Mudar. Você vai mudar. Você vai se tornar mais um testemunho vivo do poder e da grandeza de Deus. Nós vamos agora a Navegantes falar com o pastor Derose, que está em linha direta, porque pastor Derose, neste domingo, dia 2 de julho, domingo do Eu Não Consigo Mudar. E essa pessoa, pastor Derose, que está nos assistindo agora, que tem pensado que não consegue por conta dos fracassos passados, ela virá, vai aprender a palavra, vai ouvir a palavra e colocando em prática, a vida dela vai mudar. Bom dia. Bom dia, bispo, e é verdade, essa pessoa que quer mudar de vida, talvez já fez de tudo, já procurou seus recursos, seus meios, já procurou até ajuda de outras pessoas e não conseguiu um resultado. Acabamos de ver agora há pouco vários relatos de pessoas que não conseguiram mudar sozinha, mas uma vez elas buscando a Deus, então a situação dela mudou. E é o que vai acontecer nesse domingo, seja uma situação na família, uma situação no casamento, uma situação financeira, espiritual, de saúde. Talvez é só um milagre. E essa é a especialidade do nosso Deus, bispo. Ah, com certeza. Esse milagre que essa pessoa precisa, pastor Derose, começa com o primeiro passo. Geralmente nós ensinamos às pessoas, o senhor sabe disso, 3 coisas que tem que acontecer. Ela tem que vir, ouvir e obedecer. Quando ela faz isso, é impossível a vida dela não mudar. Mas obedecer a quê? Obedecer à voz do altar. Há tantas vozes, pastor Derose. Ela já deu ouvidos à voz do médico, à voz do psiquiatra, à voz do psicólogo, à voz do advogado, à voz do profissional da área do problema dela. Ela já deu ouvidos à voz de familiares, à voz de amigos do trabalho. Ela tem dado ouvido a tantas vozes, menos a voz que tem poder para mudar a vida dela, que é a voz de Deus. E aí, na cidade de Navegantes, não será diferente nesse domingo. Sim, senhor bispo, nós aqui em Navegantes, nós temos aqui 3 igrejas dentro da cidade, e a nossa igreja fica localizada na Avenida João Sacavém, número 525. Fica bem no centro, às 7 horas da manhã, às 9h30, 15 horas, cura dos vícios, como também às 18 horas, bispo. E com certeza, pastor Derose, essa pessoa que está acompanhando de Navegantes, ela poderá encontrar a porta da Igreja Universal aberta, pessoas prontas para ouvir, orientar, comprar a briga. Nós estamos comprando a briga dessa pessoa que diz assim, olha, eu não consigo mudar. E nós estamos dizendo aqui, ela vai mudar de vida, essa situação vai mudar, ela vai conseguir vencer esse problema, essa luta que ela tem, porque Deus vai ajudar. Uma vez se aliando com Deus, a vida muda. Sim, senhor, e nós vamos comprar a briga dessa pessoa. Nós temos um plantão, bispo, permanente de atendimento, de autoajuda pastoral, os obreiros, e essa pessoa que precisa de uma ajuda, nesse domingo, eu não consigo mudar, a vida dela vai mudar, porque nós temos mostrado testemunhos de pessoas que mudaram realmente de vida. Talvez a situação dela é só um milagre, mas essa é a especialidade do nosso Deus, fazer o milagre, a transformação de vida. Tá ligado então, pastor Derose? Deus abençoe o senhor, todos os obreiros, todo o povo da Universal na cidade de Navegantes. Logo estaremos fazendo uma visita aí pela primeira vez, visitando a Universal e o povo
de Navegantes. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E nós seguimos daqui de Florianópolis trazendo para você mais uma história de transformação de vida. Alguém que pensava que jamais poderia mudar. Meu nome é Marilúcia Erma Dauri. Antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa totalmente vazia, com depressão. Na verdade, desde os 10 anos já tentava o suicídio, né? Já tinha preparado garrafa de veneno para tomar, porque a minha vida na infância já foi difícil. Já era uma vida assim cheia de brigas na casa do meu pai e da minha mãe, era muita confusão. Aí eu saí de casa cedo, né? Fui trabalhar fora. Aí eu conheci o meu esposo, começamos o namoro. Só que aí eram muitas brigas também, porque não era o namoro que tinha problema, mas sim em mim. Porque eu tinha aquele vazio, eu tinha só 19 anos e já tinha insônia, depressão. Do nada eu era uma pessoa tranquila, daqui a pouco eu já estava explosiva. Eu não conseguia me entender porque eu estava arrumando confusão, brigas, assim. Eu pensava, mas por que eu levantava de manhã já estressada, brigando com uma coisa que eu não sabia nem por quê. Casamos, mas eu ainda continuava com vazio, a situação piorou, a depressão piorou. Aí eu achava, se eu ter um filho vai melhorar. Buscando, porque aquele vazio a gente tenta preencher de alguma maneira, fica procurando algo para preencher, acha que viajando, quando eu ter a casa vai preencher, quando a gente tiver o carro vai preencher, quando tiver um filho vai preencher, e aí foi meu fundo de poço. Aí o filho veio doente, aí o filho também não dormia igual eu, então aí a coisa ficou pior, né? Casamento destruído, tudo destruído. E a minha mãe falava de vir para a Igreja Universal, falou muitos anos, eu não ia nem visitar ela mais para não escutar ela falar que era para mim ir para a igreja. Só que chegou um momento que eu comecei a pedir ajuda a ela, porque eu não tinha mais onde pedir ajuda. A nossa vida estava um fracasso financeiramente, fomos à falência. Eu tinha uma facção, costurava em casa como funcionárias, foi tudo de água abaixo. Aí o diabo começou a dar ideias, né? Eu creio que era o diabo, né? Você não conseguiu manter a sua empresa, você agora não consegue nem cuidar do seu filho, você não sabe cuidar do seu filho direito, por que você não se mata? Aí eu comecei a planejar o suicídio. Só que a minha mãe não sabia que eu estava planejando o suicídio, ela não fazia nem ideia. Talvez fazeria ideia, porque ela sabia a situação que a gente estava e que como ela, quando chegou na igreja, também tinha desejo de suicídio, mais ou menos devia desconfiar da situação que eu estava. Mas eu não escondia dela, não falava, porque se eu falasse, eu sabia que ela iria me mandar para a igreja. E aí eu acabava sempre me chateando e achava que era algo que ia me fazer mal. E chegou um momento que eu liguei para ela e disse assim, mãe, eu não sei mais o que fazer. Era remédios, mais remédios em cima da bancada, na cozinha. A gente não tinha mais dinheiro para comer, porque só remédio para o nosso filho, era de manhã, de meio-dia, de noite. Eu estava tomando taxa preta para dormir, remédio para depressão. Quando a minha mãe chegou e viu aquele montaréu de remédio em cima do balcão, o filho doente, eu naquela situação, eu não penteava mais cabelo, eu não conseguia mais arrumar a minha casa. Eu sempre fui, assim, muito certinha, com a casa arrumada, virou tudo, eu não conseguia mais arrumar a casa, eu não conseguia me arrumar, tava uma situação assim, que a minha mãe viu a situação que tava, né? Ela só fez aquela pergunta, até quando você vai aguentar essa vida? Aí eu comecei a chorar e disse, eu não aguento mais. Aí ela falou assim, então chegou a hora de você ir buscar ajuda. Daí eu não tinha mais para onde correr. Não tinha mais o que fazer, casamento destruído, a vida toda destruída. Existia um vazio enorme que a gente não conseguia preencher de jeito nenhum, não sabia o que fazer. Chegamos lá, fomos acolhidos, graças a Deus o povo ajudou, as obreiras ajudavam a gente, aconselhava, o pastor, muito querido, veio acolher a gente, veio assim conversar com a gente, explicar.
a orar pela gente, eu sentia um amor imenso. Quando eu cheguei, eu foquei em curar o meu filho, em salvar meu casamento, mas daí foi indo que eu comecei a entender que não era isso, ainda existia aquele vazio, que eu precisava de ajuda, no lado que eu precisava era do Espírito Santo. E eu disse, então eu vou começar a ouvir o que o pastor está falando realmente. E quando eu recebi o Espírito Santo foi algo maravilhoso, porque aí parece que os meus olhos se abriram. Aquela nuvem negra que existia, aquele vazio que existia no meu peito, aquele buraco, aquela tristeza, aquela vontade de não viver mais e de cometer o suicídio, foi tudo embora. Parecia que eu queria abraçar todo mundo dentro da igreja. Daí eu ficava, Mari, te controla, não abraça eles que vão achar que tu tá com algum problema. Mas era muito... a igreja parecia que tinha um brilho diferente, sabe? E aí eu já tive o desejo de ser obreira, de falar de Jesus para as pessoas, de falar para as pessoas que aquele vazio, que quando chega uma pessoa, eu tenho depressão, eu quero falar para ela, Jesus faz tudo isso, cura, tira toda essa dor, mas as pessoas às vezes não conseguem entender como a gente quer falar, sabe? Mas a gente quer que ela tenha aquilo que a gente tem. A gente quer que quando ela acaba de conversar com a gente, ela já saia com aquele Espírito Santo, com o Espírito Santo igual a gente tem. Mas a gente mudou, a nossa vida mudou toda, mudou o casamento, como eu lidar com meu marido, como eu lidar com meus filhos em casa, que eu era nervosa. Eu comecei a ter paciência com eles. É um antes e um depois sem explicação. Foi assim, nossa vida prosperou, tudo foi acrescentado na nossa vida, com prosperidade, com bênçãos. Hoje eu não quero mais morrer de jeito nenhum, né? Porque eu quero viver para ajudar muito na obra de Deus. Eu sou obreira hoje, a gente é conselheira do FTU, cuidamos dos adolescentes, tenta sempre seguir o que está escrito na palavra. A palavra é o nosso manual de vida, né? Ela ensina tudo, como seguir, como fazer e o que fazer. Depois do Espírito Santo eu tenho uma nova vida. Tantas coisas aconteceram na sua vida que marcaram o seu espírito. Palavras e pensamentos que você guarda como verdade moldaram sua forma de entender o mundo e sua maneira de ver a si mesmo. Você já parou para pensar? Será que o seu espírito tem bloqueado o agir de Deus na sua vida? Foi exatamente isso que aconteceu com Gideão, um homem que não acreditava em si mesmo. Vivia com medo e se sentia fraco. Mas Deus escolhe os excluídos e desconsiderados pela sociedade para revelar por meio deles a sua grandeza. E a mudança de espírito de Gideão marcou o início de sua nova vida. Em julho, a Fogueira Santa para troca de espírito. A oportunidade para a transformação total de sua vida em todas as igrejas universal. Você prestou atenção nessa história da dona Marilúcia? A vida dela mudou. Aqui, ó, não consigo mudar. Mudou. E se a dela mudou, a sua vai mudar também. Ela era depressiva, queria morrer. E aconteceu essa mudança. Olha só o que diz esse texto, por gentileza. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. De repente é essa a sua situação, teu espírito está abatido. Você está aí caído, sem forças, prostrado, entregue às suas emoções negativas. Hoje é quarta-feira, eu quero orar por você. Logo mais às 19h, nós estaremos aqui na Noite do Maná Escondido. Por que Noite do Maná Escondido? Porque Deus se revela através da sua palavra. E Ele vai se revelar para você. Traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia porque Deus vai se manifestar na sua vida. Me dá a Bíblia aqui, por favor. Isso, por gentileza. Obrigado, Leandro. Está aqui, olha, a palavra de Deus está aqui. Essa palavra é poder, é maná que desce do céu para mudar a história da sua vida.
Deus mudou a história de milhões de pessoas desde o início. Tem mudado e vai mudar a sua também. Você tem ouvido a muitas vozes, mas talvez você não tenha dado ouvido a essa voz aqui. A Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa. Ela é poderosa para mudar a história da sua vida. Mudando aqui, os pensamentos, as ideias, os sofismas, muda a vida também. Logo mais às 7h aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro de Florianópolis. Você tem uma Bíblia em casa? Você tem uma Bíblia? Independentemente da versão, você tem uma Bíblia? Traga a sua Bíblia. Nós vamos juntos abrir a Bíblia e vamos dar para você o segredo. Deus se revela através da sua palavra. É o maná escondido. Se você tem fome e sede de uma vida melhor, de uma vida diferente de tudo que você tem vivido desde quando você nasceu, então hoje ainda esteja conosco. Demais horários você está vendo aí na telinha e você pode participar na Universal mais perto de você. Agora, faça a sua parte e Deus fará a dele na sua vida. E não se esqueça, tudo depende de um pensamento. E neste domingo, o domingo do não consigo, você vai conseguir, pode ter certeza. Eu deixo você com essa chamada que fala da noite do maná escondido. Voltamos amanhã nesse mesmo horário. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim. Nesta quarta-feira, uma noite mais que especial. Sobre a minha mesa, com muita alegria. Para todos os que querem um alimento incomparável. E servirei do precioso e escondido maná, capaz de nutrir a alma e dar vida a todo aquele que dele comer. Um alimento que dura por toda a eternidade. Participe da noite do maná escondido. Nesta quarta-feira, em todos os templos da Universal. que o Espírito diz. Dona Flávia, o que as reuniões de quarta-feira têm lhe ajudado? Tem me ajudado muito, pastor, principalmente na questão espiritual. Cada dia o Senhor tem me moldado, tem feito uma transformação no meu interior. Era uma pessoa, quando eu cheguei na Universal, uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa. Tomava remédio para dormir, para me manter mais calma. Era muita irritação, muita irritabilidade, tinha um descontrole emocional muito grande e era perceptível isso com as pessoas, com minha família, com todo mundo. E nisso, às quarta-feira, buscando, o Senhor tem trabalhado, mudando minha personalidade, meu caráter. Eu sou uma pessoa que olha para mim e vê que eu sou uma pessoa mais calma, tranquila, serena, tenho um domínio próprio, tenho um equilíbrio. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está passando pelo mesmo que a senhora passou um dia? Que venha. Você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Se livrar de noites perdidas de sono, eu não dormia. E olha que eu tinha um dia exaustivo, cansativo de trabalho, na correria. E chegava à noite, não, hoje eu vou dormir, estou tão cansada, eu vou dormir. Eu não dormia. Se eu não tomasse alguma medicação para dormir, eu passava a noite em claro. E hoje não passo mais por essa situação, é tudo diferente, tudo se fez novo. Valeu a pena? Muito a pena, muito a pena. A fim de ter membros mais perto para podermos cuidar, orientar, incentivar ou ajudar, temos o WhatsApp do SOS Universal. Para você ligar ou enviar mensagem de texto ou áudio. É a Universal querendo lhe acompanhar para o seu crescimento espiritual.